Quem foi o apóstolo Mateus? Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus e também o autor do Evangelho de Mateus. O apóstolo Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus, sendo elas Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 5, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos capítulo 1, versículo 13. Neste texto estudaremos sobre quem foi Mateus na Bíblia. Apesar de Mateus ter sido um dos 12 apóstolos de Jesus e também ter escrito um dos 4 evangelhos, não se podem encontrar tantas informações biográficas sobre ele. Na verdade, além das listas com o nome dos discípulos, o apóstolo Mateus aparece apenas em outros 2 episódios em todo o Novo Testamento. Um dos 2 relatos em que o apóstolo Mateus aparece na narrativa bíblica, além da lista dos apóstolos, descreve justamente sua chamada para ser discípulo de Cristo. Uma curiosidade sobre isso é que a escolha do apóstolo Mateus é a única chamada individual de um discípulo registrada nos evangelhos sinóticos. O texto nos informa que o apóstolo Mateus era um publicano. Os publicanos eram cobradores de taxas e impostos a serviço do Império Romano. Essa classe de trabalhadores era desprezada pelos demais judeus que os reputavam praticamente como traidores de seu próprio povo. De acordo com o contexto histórico da passagem, é possível que Mateus estivesse sob as ordens de Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Considerando o ofício que desempenhava, o apóstolo Mateus provavelmente era uma das pessoas mais cultas entre o grupo dos discípulos de Jesus. Jesus encontrou Mateus sentado na coletoria, ou seja, na alfândega, nas proximidades de Cafarnaum, e lhe ordenou que o seguisse. Mateus capítulo 9, versículo 9. Esse local em que o apóstolo Mateus estava eram postos fiscais, geralmente estabelecidos em estradas, pontes, canais ou nas margens dos lagos para coletar taxas e impostos. Como o nome Levi não é mencionado em nenhuma das listas de discípulos de Jesus, é amplamente aceito que Mateus e Levi tenham sido a mesma pessoa. Nos evangelhos de Marcos, capítulo 2, versículo 14, e Lucas, capítulo 5, versículo 27, lemos que Jesus ordenou que Levi o seguisse, numa descrição muito semelhante ao registro do evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9, onde o apóstolo foi convocado. Entendendo então que Levi e Mateus são a mesma pessoa, logo somos informados de que ele era filho de Alfeu, Marcos capítulo 2, versículo 14. Sabemos também que Tiago, outro apóstolo de Jesus, também era filho de Alfeu. No entanto, não há informações necessárias para que possamos afirmar que se tratava do mesmo Alfeu e, consequentemente, que Tiago e Mateus foram irmãos. O outro relato em que o apóstolo Mateus é mencionado, além das listas com o nome dos discípulos, é a narrativa da sua chamada. Está justamente registrado na sequência do texto em que ele começa a seguir Jesus. Na ocasião, o apóstolo Mateus aparece dando uma festa ou oferecendo um grande banquete em sua casa. Lucas capítulo 5, versículo 29, Marcos capítulo 2, versículo 15, Mateus capítulo 9, versículo 10. Essa festa contou com a presença de muitos publicanos e pecadores, e o fato de Jesus ter sentado à mesa com eles foi censurado pelos escribas e fariseus. Após o Pentecoste, descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia não nos fornece mais nenhuma informação sobre o apóstolo Mateus. Algumas tradições, sem qualquer comprovação histórica, sugerem que, em algum momento após o Pentecostes, Mateus partiu para a Etiópia, Macedônia, Síria e outras localidades. Uma dessas tradições defende que o apóstolo Mateus morreu por causas naturais, estando ou na Macedônia ou na Etiópia. Por outro lado, tradições gregas e romanas afirmam que o apóstolo sofreu martírio.